Boas tardes. Dando início à nossa atividade de palestras das sessões, vamos seguir o roteiro que praticamos nas reuniões com a prece de abertura, a leitura do Evangelho, comentários, leitura e comentários de eventual obra que componha o encontro, vibrações e a prece final. Ao nos sintonizar nesse horário com a casa, dividimos a companhia dos espíritos que lá estão, independente da presença física de todos, né? E assim como visitamos a casa, os mentores também nos visitam, trazendo lenitivo às nossas necessidades, né? Por isso que é importante o respeito ao horário da reunião. Nós mantemos o compromisso, né? A casa continua aberta, agora virtualmente, com algumas limitações. Tudo certo? Então, começando pela prece, né? Elevando os pensamentos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos escolher um trecho do Evangelho e o trecho escolhido ele vai constar no próprio site agora, né? Em PDF para que alguém possa querer acompanhar, que alguém posteriormente, né? Então, abrindo aleatoriamente, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E o trecho para nós aqui que caiu é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não houver um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio.
A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para o além-túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Deixarei de ler o último tópico para que vocês tenham alguma coisa para, inclusive, continuar refletindo, mas isso está muito claro. Óbvio que todo o evangelho, né, por ser uma boa nova, ele se reporta aos dias de hoje. Então, nós como espíritas que temos convicções de sobrevivência da alma, individualidade do espírito, a vida após a morte, a reencarnação, o reconhecimento da lei de causa e efeito, para nós esse momento é óbvio que traz alguma angústia, mas nem se compara ao sofrimento que já estão passando os materialistas. E os materialistas aqui não são aqueles que simplesmente falam somos materialistas. Não, são aqueles que vivem o materialismo que, para nós, é o excessivo apego às coisas materiais, é o excessivo apego às posições, é essa ilusão social que traz ao indivíduo imaginar que a vida se resume a isso. Tá? Então imagine alguém que hoje tem empresa, que hoje tem propriedades, que tem negócios. Ele está simplesmente chocado e preocupado, se não desesperado, pelo que vai ser o amanhã. Né? Como é que vai ficar a economia, como é que vão ficar os negócios. Ora, né? Nós também, como espíritas, temos essas preocupações, mas elas têm uma reflexão mais curta, porque nós sabemos que todas essas coisas elas vão se rearranjar justamente para que se quebrem esses paradigmas do materialismo. E só através da intervenção divina para que a gente reflita universalmente, né, mundialmente, sobre o tipo de vida que levamos. Existe bastante coisa para a gente pensar, né, mas não podemos trazer para dentro de nós a tristeza, a melancolia, né, a decepção. É muito pelo contrário. O espírita, ele tem fé em Deus, fé no futuro. Portanto, não pode manifestar qualquer sentimento de medo, de paura, de temor. Por quê? Porque seria o contrário da fé. Né? Se Deus está no comando, se temos um espírito, um anjo da guarda para cada um de nós, que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, por que eles nos abandonariam agora? Não, acho que é o contrário. Agora é que eles estão ao nosso lado, para que façamos as próprias mudanças
tirando o joio que trazemos e florescendo o trigo, né? Que é pensar no futuro, pensar no irmão, pensar no outro, restabelecer uma outra ordem de convívio. Tudo bem? Agora eu vou interromper essa gravação para que vocês possam ouvir o que a Aide tem a comentar sobre o Evangelho e todo o contexto em que estamos vivendo, especificamente para essa reunião. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Vivemos tempos em que, mais do que nunca, precisamos de uma visão clara que nos alcança a nós e a todos nossos irmãos da Terra, inclusive os desencarnados, pois podemos sentir o vento que sopra nos prenunciando a renovação. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos auxilia a ampliarmos a nossa visão quando discorre sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e esta fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que os operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos estão na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Profundos ensinamentos. E para nos ajudar a escalar esta montanha e ampliarmos nossa visão, vem em nosso socorro a misericórdia de Deus, nos trazendo provas ou expiações coletivas que operam no menor espaço de tempo aquilo que demoraríamos séculos para alcançar. Recordando Jesus, quando se encontrava junto ao lago de Genezaré, mar da Galileia, e a multidão se exprimia para ouvi-lo, pediu então para Simão afastar um pouco o barco da terra e, sentando-se na barca, pôs-se a ensinar à turba. Ao final, diz a Simão: faze-te ao ar alto, faze-te ao mar alto, e desce as vossas redes. Ao que Simão diz: comandante, labutamos durante toda a noite e nada apanhamos, mas com base em tua palavra descerei as redes. Cansados da labuta, buscaram o mar alto, e as redes voltaram cheias de peixes. Mais do que nunca, precisamos nos esforçar, redobrando as nossas forças e coragem, buscando as águas mais profundas, especialmente mergulhando dentro de nós mesmos. Nós, que temos a bênção de podermos mergulhar nas águas límpidas do Consolador, essa doutrina abençoada que tanto nos conforta, portanto, nos esclarecer, sejamos firmes nas nossas convicções,
que é o que se espera do cristão, que não mais precisa descer ao circo como mártires, ébrios de esperança, fazendo estremecerem os povos. E inspirados no prefácio do Evangelho, em que o Espírito da Verdade nos convida a nos ligarmos a esse exército que se movimenta ao receber a ordem do comando e, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Nos tornemos estrelas da esperança. Para isso temos nos preparado. E sejamos portadores da palavra que acalma e esclarece, do gesto que socorre. E nos aproximando dos momentos em que faríamos e faremos as vibrações em favor de todos nós e de tantos, nos recordemos de Emmanuel, que nos diz no livro O Consolador, que a esperança é a filha dileta da fé, que ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. E ao nos aproximarmos do entardecer, aguardemos a luz da lua, que com o seu luar nos renovará as esperanças. Estejamos em paz. Muito bem, vamos então elevar novamente os pensamentos a Deus, vibrando por todos os que sofrem nesse mundo, encarnados ou desencarnados, pedindo por aqueles que perambulam pelas ruas, pelos que estão passando por necessidades materiais, pelos profissionais da saúde, pelos dirigentes, pelos governantes, para que Deus os toque para sábias decisões, né? Pois a responsabilidade deles é enorme, né? E, dentro desse clima, vamos fazer a prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos e até sábado que vem.